Quando a gente vê algum jogador lá levantando uma taça, sendo campeão, fazendo gol, jogando no profissional, a gente não consegue nem imaginar o que talvez esses caras passaram para chegar até ali. E esse vídeo tem esse objetivo, mostrar que a vida é feita de altos e baixos para qualquer pessoa, bicho. Então, com vocês, 5 jogadores que quase desistiram do futebol. Na quinta posição temos o nosso querido Pedrinho, a grande promessa do Corinthians. Bichão, você acredita que esse moleque também pensou em desistir? Isso aconteceu em 2013, quando ele foi dispensado pelo Vitória, onde ele estava nas categorias de base. Também, além disso, ele sofreu uma lesão que o tirou dos gramados por 2 meses. Aí, em maio do mesmo ano, ele foi pro São Paulo fazendo teste, ficou lá por uma semana. Todos falavam muito bem do futebol dele, o que criou uma expectativa no garoto. Mas, ao invés dele ser aprovado, ele foi dispensado. Ele saiu dali chorando bastante, ligou pro pai dele, pra mãe dele, falou: pai, mãe, não dá mais, eu vou desistir, não quero mais essa vida. E aí ele chegou, por assim dizer, no limite ali. Mas a família ajudou ele a colocar de novo a cabeça no lugar, se acalmar um pouco, voltar à sua consciência normal. E aí ele não desistiu. Um tempo depois ele foi fazer um teste no Corinthians. O resultado a gente já sabe, todos nós já sabemos. Hoje ele é jogador profissional do Corinthians. Na quarta posição temos o nosso Zico, bicho. Você acredita que o Zico pensou em desistir do futebol, cara? Isso aconteceu em 1972, quando ele ficou de fora das Olimpíadas daquele ano. Ele ficou de fora justamente porque ele ficou sem jogar no Flamengo. E aí o técnico da seleção pré-olímpica viu isso e decidiu não levar o Zico para as Olimpíadas. O Zico ficou bastante chateado porque em 71 ele era titular absoluto da seleção pré-olímpica e ele não entendeu o porquê que isso aconteceu. O resultado foi que ele chegou em casa também, disse para a família dele que não iria mais jogar futebol, queria desistir da carreira, e ele chegou até a desistir por alguns dias. Durante quase uma semana ele não voltou a jogar bola pelo Flamengo. Mas aí a família e o próprio Flamengo ajudaram ele a pensar melhor a decisão e o Zico voltou a jogar. Imagina, bicho, se o Zico tivesse desistido da carreira, hein, cara? Ainda bem, Zicão, que você não desistiu, velho. Outro jogador que quase desistiu da carreira é o grande Zé Roberto, bicho. A história do Zé é um pouco mais séria do que os 2 casos anteriores. Justamente porque quando ele era adolescente, o pai dele saiu de casa, deixou a família e logo em seguida sua irmã, que ajudava no sustento da casa, faleceu. Isso abalou bastante o Zé Roberto, que estava tentando entrar em algum clube. Depois disso, o Zé chegou em sua mãe e falou que estava desistindo da carreira de futebol. E por um bom tempo ele desistiu mesmo, ele parou de jogar futebol. Ele foi procurar emprego e conseguiu. Ele começou a trabalhar como office boy e desistiu da carreira de futebol. Mas nesse período, a mãe dele inscreveu ele para fazer uma peneira lá na Portuguesa. O Zé agarrou essa oportunidade como nunca e conseguiu passar. E anos depois, ele chegou no profissional, mais especificamente em 1994. Ainda bem, Zé, ainda bem que você não desistiu, velho. Outro jogador foi o grande Paulinho, velho. O Paulinho quase desistiu da carreira de jogador de futebol. Presta atenção nessa breve história do Paulinho. Em 2006, ele foi jogar em um time da Lituânia, mas ele não conseguiu se firmar no time. Em 2007, ele mudou lá para a Polônia para jogar em um time local, mas ele também não tinha espaço no time. E para você ter uma ideia, o próprio técnico do time dizia que ele não iria se firmar no time. Imagina o técnico chegando em você e falar assim: bicho, você pode desistir aqui, você não vai jogar não. E morando longe de casa, num frio desgraçado deve ser pra lá. E além disso, ele também passou por problemas de racismo. Diante desses BOs aí, bicho, o Paulinho pensou seriamente em desistir do futebol. E esse pensamento ficou mais forte porque a sua mulher estava grávida, ou seja, ele estava muito preocupado em conseguir sustentar a sua família. Mas aí ele voltou pro Brasil, voltou pro Bragantino, jogou muito bem no Bragantino, chamou a atenção do Corinthians. O Corinthians contratou ele, foi campeão da Libertadores, campeão do Mundial, foi pra seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo em 2014, foi pra China, encheu o bolso de grana, agora tá lá no Barcelona arrebentando. Ainda bem, bicho, ainda bem que o Paulinho não desistiu. E eu falo pra você que o Paulinho só tá começando, bicho, tem muita coisa ainda pra ele fazer no futebol. E mais uma vez, muito obrigado, Paulinho, por não ter desistido. A vida é assim mesmo, cheio de altos e baixos, mas o importante é a gente não desistir.
E na primeira posição, bicho, tem um cara que eu fiquei realmente surpreso, velho. Surpreso de saber um pouco do começo dele ali. A gente vê o Luan hoje, com tudo que ele conseguiu, mas a gente não consegue imaginar o que o cara passou pra chegar. Dá uma atenção breve nessa breve história do Luan. Aos 15 anos, o Luan ele foi para o Rio Preto Esporte Clube. Mas durante um ano inteiro, presta atenção, um ano inteiro, ele não entrou em nenhum jogo. Ele ficou todos os jogos no banco de reservas. Você já pensou em você ir para um time no meio da molecada e não conseguir jogar um jogo? Foi isso que aconteceu com o Luan aos 15 anos. Depois ele saiu do time e foi jogar futsal. Ele jogou futsal dos 16 aos 18 anos. Aí você pensa, um cara com 18 anos, sem clube, sem categoria de base, sem nada, a tendência dele é pensar o quê? Em desistir. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Mas em 2013, o América do Rio Preto pediu para o Luan jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O interessante é que o Luan não queria jogar, porque ele estava praticamente desistindo, cara. Ele estava tentando, nunca dava. Ele falou, bicho, eu não vou jogar essa Copa não, porque vai ser sempre a mesma coisa. Mas depois de muita insistência de pessoas que o conheciam, ele aceitou o convite. O resultado foi que o Luan arrebentou naquela copinha e chamou a atenção de vários times. Presta atenção nessa breve entrevista do Luan quando ele estava jogando a copinha e arrebentando na copinha. Dá uma atenção a esse vídeo aí. O destaque do América na copinha é o atacante Luan, que marcou 4 gols contra o Rondonópolis. O repórter Vitor Pizeta conversou com ele sobre aquela partida. De 6 gols, você fez 4 deles. Qual que você achou mais bonito? Mais bonito vai ser o terceiro, né? Passe de Thiago Mazzucato, driblou o zagueiro, driblou o goleiro e fez o gol. Gostou desse daí? Gostei desse. Teve algum outro jogo que você se desempenhou tanto assim? Chegou a marcar tudo isso de gols ou não? Não, eu tinha feito 4 gols numa partida. Primeira vez, né? Luan, você é do Tanabi, tá aqui no Catando Vence, tá emprestado pro América, como que tá a situação? Então, eu era do Tanabi, né? Sou do Tanabi, tenho contrato. E aqui eu tô emprestado pro América. Tinha pensado até em parar, né? Ano passado agora, depois que eu saí do Tanabi. Tinha pensado, mas agora meu objetivo principal é voltar a jogar futebol, que eu gosto de fazer, né? Olha como é interessante a vida, bicho. O cara lá estava quase desistindo, mas ele tinha futebol, cara. Ele tinha categoria, ele tinha habilidade, mas infelizmente as coisas por um tempo não estavam dando certo. Mas o que aconteceu é que nessa copinha ele arrebentou, como já dito, chamou a atenção de vários times, entre eles estava o Grêmio, que logo em seguida o contratou. E outro detalhe interessante é que o Luan veio a se tornar profissional no Grêmio com 21 anos de idade, ou seja, uma idade bastante avançada, porque geralmente o cara se torna profissional com 18, 19 e não com 21. E olhando o Luan e saber que ele passou por isso, eu consigo admirar ainda mais ele, e eu espero que você também consiga admirar não só ele, como todos os jogadores que passaram por aqui, o Paulinho, o Zé Roberto, o Pedrinho, o Zico. Cara, não é fácil, a vida não é fácil pra ninguém, mas o importante, bicho, é a gente não desistir, assim como esses caras não desistiram. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e a gente se vê, é claro, lá no próximo vídeo.